Oi, eu sou a Luli e no vídeo de hoje eu vou trazer vocês para retocar a raiz do meu cabelo junto comigo. Essa raiz tá enorme, olha isso, pessoal. E eu achei que seria muito complicado retocar a raiz. Eu vi algumas pessoas dizendo que manchava, que não ficava igualado. Então, por preguiça desse possível problema, eu acabei adiando mais a parte de retocar a minha raiz. Então, aqui nessa parte que vocês estão vendo, ignorem totalmente a minha cara de sono. Tava mega cedo e eu precisava retocar esse cabelo. Então, eu comecei partindo o cabelo em 4 partes. E aí eu ia pintar na parte da frente e depois eu ia pedir para alguém pintar na parte de trás, que no caso é minha mãe. E vocês vão ver que eu não consegui pintar 2 mechas, já fui chamar minha mãe porque... Não sei, a gente vê essas meninas pintando o cabelo sozinha em casa, parece que é uma coisa, gente, mas ela não é bem assim, sabe? Não é tão simples quanto parece. Então, eu fui dividindo, eu estava em dúvida se a câmera estava gravando ou não, então vira e mexe eu ia ali medindo, mas eu prestei mais atenção na parte da frente e prendi ali a parte de trás, porque como eu falei para vocês, a parte que eu ia pintar era a parte da frente, então não fazia muito sentido separar a parte de trás. A parte de trás minha mãe ia fazer. Nessa parte aqui que vocês estão vendo, eu vou usar a Igora e vou usar também uma água oxigenada que sobrou da primeira vez que eu pintei. Eu vou mostrar para vocês certinho a tinta depois, mas basicamente eu tirei todo o... No caso assim, se você for usar a água oxigenada da Igora, normalmente a proporção ela é bem certinha, então é tipo um frasco para uma quantidade de água oxigenada. Se você for usar, né, igual eu usei uma outra água oxigenada, eu acabei medindo certinho para não ficar errado, assim, não ficar diferente. Eu já tô sujando a minha mão, mas enfim. Mas aí, pessoal, outra coisa também que eu queria falar para vocês, eu não sei se importa, mas enfim, conversando aqui com vocês, é que eu senti que outra água oxigenada, não sei se é necessariamente essa, mas eu senti que a água oxigenada da própria Igora abre para o laranja, sendo que essa, ela abre um pouco para o vermelhado. Não é tanto, mas abre um pouco, sabe? Depois de despejar toda a tinta, eu vim despejando aí toda a água oxigenada. Essa aqui é a volume 30 que eu tô usando. Como eu falei pra vocês, sobrou da última pintura que eu fiz. Então, eu usei esses aí que sobrou pra retocar minha raiz. Deu bem certinho. Eu só esqueci de passar na sobrancelha. E aí, quando eu fui passar na sobrancelha, eu já tinha diluído com creme pra passar no restante do cabelo. Mas, incrivelmente, conseguiu tingir e ficou bonito. Eu achei que não ia pintar nada, mas acabou dando certo. Depois dessa parte aqui que vocês estão vendo, eu vim com um pente que eu tava sem pincel, que eu me mudei recentemente, então eu tinha deixado os pincel lá em casa, na minha casa, né, dos meus pais. Então eu acabei misturando tudo com um pente. O segredo aqui é misturar bem misturado, altera, viu, na tinta, não misturar bem. Então eu decidi misturar bastante, então eu dou bastante atenção para essa parte. Eu não achei o vídeo que eu mostro, mas a tinta que eu tô usando é a 877 da Igora. E a água oxigenada, como eu falei pra vocês, é a água oxigenada 30 volumes. Por conta da mudança, eu também não trouxe luva. Então, eu peguei uma sacola e amarrei essa sacola na minha mão, porque senão ia pintar toda a minha mão. E aí eu comecei, pessoal. Eu vou falar assim, bem sincera com vocês. Eu vou fazer malhe-malhe, 2 pinceladas aqui, olhe lá. Porque eu comecei a ver que eu ia fazer uma lambança muito grande e não tinha necessidade. Então, eu fui pedir help, eu fui pedir ajuda. Mas nessa parte aqui da frente eu acabei passando para mostrar para vocês. Mas não era. A minha cara de brava, eu tava muito mal-humorada, que eu tinha acordado mega cedo e tinha dormido mega tarde por conta da mudança. E aí fui eu aqui, iludida. Olha, pegando nas pontas, enfim. Eu achando aqui toda iludidinha. Aqui, ó, eu já tinha certeza que eu não ia conseguir. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma médiazinha só pra vocês verem. Falar, nossa, olha a Luli pintando o cabelo sozinha. Mas, realmente, na parte de passar, eu fiquei devendo. E aí, peraí. Nessa parte aqui, eu já tinha passado a tinta. Já tinha feito 40 minutos que eu tava com a tinta no cabelo. E aqui vocês conseguem ver que pintou bastante. Eu, sinceramente, achei que não ia pintar, não sei porquê.
Eu já tinha pintado uma vez, mas eu fiz champusada, né? E como eu fiz champusada, eu achei que foi por conta da champusada que clareou. Então, eu não tava colocando muito crédito, sabe? Mas olha isso, gente. A raiz ficou linda. Se eu soubesse que ela ia ficar boa desse jeito, eu não tinha demorado tanto para retocar a raiz. Eu realmente retoquei a raiz achando que ia ser mais demorado do que realmente seria, sabe? Então, eu acabei fazendo bastante hora. Eu senti que ressecou meu cabelo, mas aí eu tenho uma linha de creme um pouco mais profissional, né? Que é as mais caras. E eu uso ela realmente quando eu preciso de help, sabe? Quando eu percebo... Peraí que eu tô caçando um negócio. Achei o que tava faltando, que era piranha pra prender o cabelo. E aí eu dei zoom pra vocês verem como que tava a raiz. Esse aqui é o meu cabelo molhado. Então, vocês conseguem perceber que tá bem claro. Quando o cabelo tá molhado e tá claro, é que quando for ficar seco, ele vai clarear mais. Eu vou usar a escova secadora. Ela não é pra secar. Inclusive, eu comecei a ver resultado muito melhor depois que eu parei de secar o cabelo. Então, ele tava quase seco. E esse aí é o ponto ideal, sabe? Se não seco. É porque eu não vejo tanta diferença, sabe? Não é como se ele, pelo fato dele estar molhado, ele fica mais liso sendo seco na escova secadora. Ele seco ou ele quase seco tem praticamente a mesma, sabe, o mesmo resultado. Só que eu sinto que quando você seca ele mais seco ou praticamente seco, ele dá menos frizz do que quando ele está molhado. Pode ser só impressão minha, mas eu acho que não é só impressão minha. Eu realmente acho que o cabelo faz diferença. E, gente, a escova secadora, ela salva. Eu gostei bastante, eu demorei bastante tempo para comprar ela, porque eu subestimei a capacidade dela de alisar. Então eu falei, uma escova que não faz tanta diferença, mas a finalização que fica o cabelo fica igualzinho de salão. E dá muito menos trabalho, porque usar uma mão, uma escova, na outra secador, dá muito trabalho. Então só ela, você vai ali rodando... E ela vai alisando, vai secando. Eu não sei se funciona para cabelos muito cacheados, mas para o meu cabelo aí que está entre ondulado, ele funciona muito bem. Nessa parte aqui eu decidi dar uma acelerada, realmente para vocês verem por cima o processo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como eu seco com a escova secadora, mas não tem segredo. O que eu queria mostrar realmente para vocês é a parte da cor. E aí eu gostei muito, gente. Eu usei água oxigenada da Mandy. E, no caso, a tinta da Igora. Quando eu comprei a da Mandy, né, ela tava numa promoção. E eu falei, não vai fazer tanta diferença. Mas como eu falei pra vocês, eu acho que a água oxigenada da Mandy, ela abre um pouco pro vermelho. E eu senti que o da Igora abriu bastante. Mas, em compensação, eu senti que, sei lá, a água oxigenada da Igora tinha ressecado mais. Eu não sei se foi impressão, porque eu não tive nem experiência para isso, mas agora eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. Pessoal, ficou assim, com a escova secadora. Eu virei ali atrás, eu não sei que é muito bem, mas enfim. O foco aqui é a raiz. Olha isso, eu achei que ficou bem uniforme. Eu gostei muito de como ficou o resultado final. E é isso, pessoal, retocando a raiz aqui com vocês.